Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do videocast O que nos resta, meio ambiente e sustentabilidade. Hoje o nosso tema é o capitalismo e os entraves e desafios desse modo de produção com o meio ambiente. O nosso convidado é o João Paulo Pacífico, empresário e também ativista ambiental e CEO do Grupo Gaia. João, muito obrigado pela sua presença e bem-vindo. Poxa, eu que agradeço aqui o convite, Luciano. Estou muito feliz de estar aqui para trocar ideias e, enfim, iluminar as pessoas. Boa. Concordem ou não, é legal a gente trocar ideia. É isso aí. João, antes da gente esmiuçar o capitalismo, né? Porque é uma coisa complexa, né? Tem vários subtemas. Eu queria começar te falando sobre COP. Porque a gente está aí na reta final de uma COP, que vai ser a primeira no Brasil, que vai ser no Brasil, a primeira na Amazônia, COP 30. E queria saber o seu ponto de vista específico sobre essa COP. Lembrando que o histórico das outras COPs, a gente não teve tantos avanços assim quanto a gente imaginava, né? Do ponto de vista ambiental. Teve COP em país petrolífero, como a COP em Dubai. Teve COP em país não democrático, a própria COP de Dubai dos Emirados Árabes. E agora teremos uma COP no Brasil, uma democracia conhecida. Temos a Amazônia, o país tentando vender que vai ser uma COP diferente. Você tem expectativa real de que nessa COP a gente vá ter realmente algum avanço significativo? Eu sou um pouco descrente, Luciano, em relação à COP. Eu acho que é importante ter eventos como esse, é importante ter uma COP em que você vai discutir o futuro planetário, o futuro da nossa vida. Só que o que a gente vê de fato acontecendo é que lobistas do petróleo, combustíveis fósseis, que é o grande entrave da humanidade hoje, eles vêm em peso muito maior do que países que são muito afetados pela crise climática. Então você vai ver, de um lado, o petróleo com muita força e países afetados com pouquíssima força. A gente tem uma outra coisa que eu acho bem ruim do Brasil agora, que é preços astronômicos, preços muito altos, que inviabilizam pessoas mais vulneráveis, países mais vulneráveis de participarem. Sim. Então isso acaba sendo uma forma de exclusão. Então se você não sentar com todas as partes da mesa, passa a não ter efetividade isso. Teve até um dado que eu vi essa semana que tá com um número muito pequeno, né, de confirmados já na reta Eu final. vi, era menos de 50 delegações confirmadas, e a expectativa era pelo menos 4 vezes isso, 3, 4 vezes isso. Sim. Então, assim, porque inviabiliza muita gente de vir. Dado esse custo. Sim. Então, eu acho que, obviamente, faz muito mais sentido uma COP na Amazônia do que uma COP em países que ganham dinheiro explorando petróleo, sem dúvida. Mas, por outro lado, quando a gente vai ver na prática o que está acontecendo, assim, dá um certo desânimo que lá vai ter realmente uma mudança significativa. Sim, ou seja, esse simbolismo que o governo está tentando colocar, que aqui vai ser uma COP na Amazônia, provavelmente nas mesas de discussões vai ter pouco efeito prático no sentido de vamos reduzir, vamos aumentar as metas ou reduzir as emissões. Enfim, a gente tem uma Marina Silva, que é uma grande ambientalista, que está na frente do Ministério do Meio Ambiente, mas, por outro lado, tem várias frentes do governo que defendem a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Então, a gente está falando isso no ano de COP. Né? Então, assim, tem uma certa dualidade do que o próprio Brasil está fazendo. O próprio Congresso brasileiro acabou de aprovar o PL da devastação, que é um grande absurdo. Então, assim, legal, vai ter a Olimpíada do Meio Ambiente no Brasil. No mesmo ano, a gente aprova a pior legislação ambiental que a gente poderia aprovar. Sim. Então isso desanima um pouco. A gente, como ativista, tem que continuar lutando, mas também a gente não pode se deixar enganar por discursos vazios ou por, vai ter uma COP. Ok, mas o que a gente vai fazer de prático? Né? Que a gente teve... vamos lembrar que o Acordo de Paris de 2015... assim, está sendo atropelado. Com a meta de chegar até 1,5 graus, já está ultrapassando isso. Então, Estados Unidos saiu. Estados Unidos saiu do Acordo de Paris. Então precisava de um chacoalhão muito grande no mundo, eu acho. E a COP do Brasil, da Amazônia, poderia ser esse lugar? Poderia. Mas não é o que está parecendo que vai ser. Sim. Muito interessante esse ponto que você coloca do Congresso, né? Porque não dá para fugir desse tema. Sim. Assim, a gente sempre aqui em outras edições fala disso, a importância de enxergar para o meio ambiente como um item que não tem partido, que não tem... Mas não é o que acontece no Brasil, infelizmente. Você citou muito bem que o Congresso flexibilizou muitas regras, afrouxou mesmo, né? Exato. Permitindo aí mais exploração das terras, tem a questão indígena também envolvida, enfim. Como que a gente, como você também colocou, vai encarar uma COP na Amazônia
que é uma coisa ótima do ponto de vista simbólico, tendo um Congresso que, como você falou, está, entre aspas, colocando entraves, jogando contra mesmo, né? Porque se vai ter uma COP no país, como que a maioria dos congressistas votam contrário a isso? Hoje a gente tem dizem o pior legislativo da história do Brasil. E talvez o próximo seja pior ainda se a gente não se tocar da importância de saber votar direito para deputado e para senador. É muito importante. E esse Congresso que a gente tem hoje, ele é pautado, tem uma bancada chamada bancada ruralista, que tem mais da metade do Congresso que é contra a vida, que é contra o desenvolvimento dos seres humanos. E eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte: se a gente for pensar quantas pessoas no Brasil, das 210, 220 milhões de pessoas que moram no Brasil, quantas são latifundiários, quantos são 100 mil, 50 mil, é muito pouco, proporcionalmente. Como que um grupo tão pequeno proporcionalmente consegue mandar tanto? Consegue emendar em mais da metade dos representantes da população brasileira? É muito, né? Pô, eles não estão defendendo a sua vida, Luciano, nem a minha, nem a de quem está ouvindo o podcast. Eles estão defendendo os interesses de pouquíssima gente. Até porque a bancada ruralista, ao defender o seu próprio interesse, que é o latifúndio, o agronegócio, a produção de carne, eles alegam que tem um lado bom para o PIB, que tudo bem, é inegável, a gente sabe que tem um reflexo econômico positivo, mas os aspectos negativos me parece que são muito negligenciados, né? O uso de agrotóxicos, a aprovação de agrotóxicos que não são usados mais na Europa e o Brasil ainda utiliza. Quer dizer, estamos comendo e nos alimentando de itens contaminados, por assim dizer, e, como você bem colocou, esse grupeco pequeno não parece que está dando a real importância. Né? Não, e acho que tem várias camadas que a gente tem que falar. Primeiro contribui com o PIB, sim, mas contribui muito pouco com os impostos. Então, deveria contribuir proporcionalmente ao PIB e aos impostos. Então, são pessoas que ganham muito e pagam poucos impostos. Opa, peraí, não empregam tanta gente assim. E aí a gente vai mais além. Tem muito subsídio do governo, do Estado, muito. Então, só Plano Safra para grandes propriedades é mais de 400 bilhões por ano. Nossa. Então, assim, é o nosso dinheiro que está subsidiando pessoas que estão vendendo soja para fora. Isso não alimenta o mundo, porque essa soja vai para ultraprocessado, vai para não sei o quê. Estão colocando, muitas vezes estão desmatando, estão colocando veneno na nossa água. Assim, quem que ganha com isso, além dessas pessoas? Exato. Não faz sentido. Eu gosto de falar alguns dados de agrotóxico que são assustadores. 1/3 do agrotóxico vendido no Brasil é proibido na Europa. Muita coisa, né? Então, assim, na Europa, a própria empresa, ela sabe que ela não pode vender na Europa, porque causa câncer, que foi proibido. Ah, não, mas no Brasil eu consigo vender. Sim. Então, manda para o Brasil esse lixo de produto, que lá não tem problema. Ou seja, a gente fica com a pior parte. A gente fica com isso. Qual é a lógica disso? E aí tem outro dado que também assusta, que se você pegar todo o agrotóxico usado nos Estados Unidos e China, é menos do que a gente usa no Brasil. Nossa. Então, assim, por quê? Porque tem muita gente lucrando em cima, onde a gente vai chegar em algum momento é o capitalismo. O que vale? Lucrar o máximo possível, acumular o máximo possível. E as externalidades, que é o que isso aqui causa no meio ambiente, na vida das pessoas, é um mero detalhe. Sim. Você fala acumular, palavrinha mágica para a gente entrar no capitalismo. Pode ser? Vamos entrar? Bora. Capitalismo, não tem como negar, todos nós aprendemos desde a escola, acumulação de riqueza. Acumulação de riqueza em prol da exploração de uma mão de obra trabalhadora, sem a qual o próprio capitalismo não existiria. É o próprio pilar que sustenta esse modelo. Qual é a sua visão, assim, inicial, porque a gente vai explorar bastante isso, da relação, João, da evolução do capitalismo versus evolução do que a gente ganhou em meio ambiente? Porque recursos são finitos. A mão de obra pode ser infinita, entre aspas, porque as gerações vão se moldando, né? Pessoas morrem, pessoas nascem, mas o que a gente tem no planeta é limitado. Quer dizer, como olhar para o capitalismo com bons olhos do ponto de vista ambiental, sabendo que tudo que ele utiliza no planeta, ou seja, os recursos, são finitos? Ótima pergunta, Lu. Porque é o seguinte, vamos pensar a Bolsa de Valores. Né? Bolsa de Valores é o que está lá, o valor das empresas. Qual que é o objetivo da Bolsa de Valores? É crescer a cada ano mais. As empresas valerem mais. Qual que é o objetivo do PIB? É aumentar de valor cada vez mais. Então, para você aumentar de valor, para você crescer cada vez mais, você tem que ter cada vez mais matéria-prima embaixo dela. Mas como você bem falou, é finito.
E a gente é impossível o mundo continuar crescendo, crescendo, crescendo. Não tem como. Para você continuar crescendo, o que você tem que fazer? Duas coisas. Você tem que explorar a mão de obra. Então, cada vez menos a mão de obra vai ser remunerada para tal. Para quê? Para que o lucro seja maior. Então, digamos que esse ano eu faturei 100, eu gastei 50 de mão de obra. Para eu aumentar meu lucro, se eu conseguir gastar 40 de mão de obra, eu vou aumentar meu lucro. Uhum. Então, a lógica é, tira direito trabalhista, tira isso, desmonta os sindicatos. Explora cada vez mais. Explora essa cada é a vez real. mais. Explora, por quê? Explorando, você vai baixar o custo. Baixando o custo, você consegue ter um lucro maior e continua acumulando infinitamente. E a outra coisa é, explora o meio ambiente. Sim. Por quê? Porque o meio ambiente é de onde tudo vem. De alguma forma, as coisas vão vir do meio ambiente. Então, explora. Então, desmata aqui, desmata ali, joga lixo na água, tal, explora o meio ambiente. Então, uma vez eu vi um cálculo que se você olhar grandes empresas, se elas pagassem para o planeta o que elas exploram do planeta, empresas enormes teriam prejuízo. Exato. Mas é isso, porque alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar essa conta. Quando uma empresa vai lá e desmata, ou envenena a água, ou não sei o quê, vai ter problema de saúde pública, vai ter problema de fome, alguém paga isso daqui. Vai ter aquecimento global. Né? Só ver o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, qual foi o prejuízo individual de cada pessoa no Rio Grande do Sul, o prejuízo no estado quando teve aquele alagamento no passado. Enorme. Uhum. E quem paga isso? As empresas que de alguma forma foram responsáveis por isso no mundo não estão pagando isso. Aquilo que você falou no começo de você ser um cara que tá mais descrente, tem a ver com isso também? Quer dizer, nas COPs, quem deveria pagar a conta não está disposto a pagar essa conta, ou seja, as grandes empresas, os bilionários, as empresas petrolíferas. Passa um pouco por aí a sua descrença? Total. Essas grandes empresas, os bilionários, eles não querem pagar conta. Pelo contrário. Quando a gente olha, e até saindo um pouco disso, no Brasil tem uma luta agora do Haddad de cobrar 10% de imposto sobre os super ricos. A gente está falando de 10%. E só dos bilionários, dos Só super dos ricos. super ricos, é 10, não é nem assim. Se uma classe média paga 27,5, Aham. e aí faz, não, como assim? Ele vai sair do Brasil, ele vai... O que é isso, gente? Tá falando de 10% de alguém que tem muito. Então, quando você chega para cobrar esse tipo de coisa, o objetivo dessas grandes empresas, desses bilionários, é pagar o mínimo possível. Por quê? Pela lógica da acumulação infinita. Sim. A acumulação infinita eu quero ganhar o máximo possível, e essas pessoas não estão nem aí para uma coisa chamada bem comum. Que a gente não fala mais hoje, né? Exato. O bem comum, o que é? Eu quero o seu bem, quero o bem da outra pessoa, da pessoa em situação de rua. Igualdade mesmo, Igual né? dá pra todo mundo ter uma vida digna. Aham. E não, tem pessoas que têm uma quantidade de dinheiro absurda, ou empresas, que não faz o menor sentido. Eu gosto de fazer uma analogia, que é o seguinte. Porque quando a gente fala bilhão, milhão, a gente não tem muita noção. Uhum. Se a gente transformar em segundos, então 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 milhão são 11 dias. Já 1 bilhão de segundos são 32 anos e meio. Então a gente está falando que a diferença entre quem tem 1 milhão e quem tem 1 bilhão é a mesma diferença entre 11 dias e 32 anos. Uhum. Só que a gente tem algumas pessoas que têm muitos bilhões e que não pagam imposto. Sim. Então, assim, até um milionário está muito mais perto da pobreza do que de 1 bilhão, mas muito mais perto. Pobreza é 0 dias, então entre 0 e 11 dias é muito mais perto do que entre 11 dias e 32 anos. Pois é, cara, mas por que historicamente os partidos de direita... porque aí tem uma divisão clara, né? Historicamente, os partidos de esquerda são os que lutam pela classe trabalhadora e os de direita, apesar de dizerem que também lutam, não bancam isso. Quer dizer, a gente tem aqui em São Paulo, só para citar um exemplo, mas poderia citar qualquer outro, governantes de direita não encaram essa luta da maneira como você bem colocou. Quer dizer, não veem os bilionários como um potencial, como uma potencial solução para a gente chegar nessa igualdade. Quer dizer, não, taxar bilionário não é a solução, mas aumentar o imposto do pobre, aí sim pode ser viável. Por que tem esse contrassenso, você acha? E aí a gente tenta não colocar direita e esquerda no debate, mas acaba sendo impossível, né? Por que os partidos de direita não querem taxar os bilionários? Porque os partidos de direita, eles vêm de um lugar financiado pelos bilionários. Então, dinheiro é poder, em qualquer lugar do mundo. Né? Então, quando a gente vai olhar quem está financiando, por exemplo, vamos pegar o último governo, Paulo Guedes. Sim. Paulo Guedes, ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, é um cara do mercado financeiro, é um cara, se não bilionário, muito próximo dos bilionários, que ele está defendendo
os desejos dos bilionários. Assim como o Tarcísio. É só ver, o Tarcísio agora está com 85 bilhões de benefícios para grandes empresas. Quando o Haddad resolveu abrir a caixa preta para as pessoas entenderem a quantidade de subsídios que tem no Brasil para grandes empresas, é um absurdo, assim, o que grandes empresas têm de bilhões de reais que elas deixam de pagar imposto legalmente, porque é por lobby que elas fizeram. Pelo E a lobby. direita, ela defende isso. Então, a direita defende isso e ela tenta criminalizar a política. Para quê? Para que a esquerda não tenha espaço. E por que o pobre vota na direita, na sua avaliação? Porque Tendo essa visão. eu acho que, assim, são vários fatores, mas tem um discurso que ele é muito sedutor, que é o discurso seguinte: se você lutar, você consegue ser muito rico e muito bem-sucedido. Meritocracia. a O mito meritocracia. da meritocracia. Isso é muito sedutor, né? Você fala assim, ó, pô, lutar na sua mão. Basta você trabalhar 14 horas por dia e se dedicar porque eu consegui fazendo isso. Aí você fala, caramba, pô, eu vou atrás disso. Se depende só de mim. E aí, esse discurso é muito sedutor. É muito mais sedutor falar isso aqui, ó, luta que você consegue, do que falar assim, ó, a gente tem que lutar por uma revolução, por uma transformação. Você não vai conseguir isso aqui sozinho. Se você conseguir, você é exceção da exceção. A gente tem que pensar no todo, pensar coletivamente. Ou a chance de você conseguir virar um milionário, ela é ínfima. Você não vai virar bilionário, a não ser que você nasça de novo. Então, aí vem esse lugar que é um discurso muito sedutor que a direita faz, né? E depois é muita grana envolvida. Sim. Tem muita grana envolvida. Então tem. E aí, com pessoas que pegam. E aí tem aquele negócio, né? Que pega uma pessoa que eles escolhem, que conseguiu sair da favela para crescer, que é o escolhido, que é quase que um token. E fala assim, ó, essa pessoa conseguiu, então todo mundo consegue. Só que o que você vai fazer é criar uma legião de pessoas frustradas, porque não vão conseguir chegar Não lá. vai ter nem como conseguir. Não tem espaço para essas pessoas todas. Sim. E é essa acumulação desproporcional. Então a direita, ela se beneficia disso. E aí tem outros aspectos, enfim, que vem acontecendo nos últimos anos, como até um crescimento de uma parte da igreja evangélica, que foi até muito bem tratado no Apocalipse dos Trópicos da Petra, enfim, que mostra que é um plano de poder, né, que vem acontecendo e vem tomando conta. A religião não dá para descartar também, acho que tem tudo a ver com o que você falou. Agora, João, dentro desse contexto aí do Haddad, por exemplo, que você citou, que é um ministro que está atualmente, né? O governo está tentando políticas mais eficazes de distribuição de renda, a questão do imposto de renda e tal. Mas eu queria puxar um pouco para a questão ambiental, né? O Brasil lutando aí para ser um país verde, agora vai ter a COP, vai ter um esforço mais do que nunca de tentar ser esse líder verde. Nossa matriz energética majoritariamente ainda é hidrelétrica, dá para citar que é renovável, Sim. mas você colocou no começo o que eu queria te perguntar, a possibilidade de exploração na foz do Amazonas, a exploração de petróleo. Como que um país, um próprio ministro que quer aí se dispor a ter mais igualdade social e que faz parte de um governo que quer ser um governo verde líder mundial, está ainda na dúvida se sim ou não explora petróleo no Amazonas. Eu tive aqui com outro convidado que disse que ainda seria uma fase de estudos, que ainda não seria uma exploração na prática. Mas a própria indefinição, aos olhos do mundo, já não é ruim para o Brasil? É isso tudo, mas eles querem fazer, não é que eles... o mundo não aguenta mais combustíveis fósseis. Acho que isso é importante falar. Assim, no Brasil, qual que é o grande problema do aquecimento global? Desmatamento. Então aí que tem a pecuária, tem grandes empresas que se beneficiam do desmatamento. No mundo, combustíveis fósseis. A gente tem que parar de explorar novos campos de petróleo. Tem que parar com isso. E a gente tem que fazer o quê? Transição energética. Outros tipos de energia. Precisa olhar isso aqui. Não adianta você falar assim, vamos continuar com o que vem destruindo o planeta. O Brasil, que como você bem falou, quer ser um líder verde no mundo, vai abrir novos campos. Não faz sentido isso. A gente tem que pegar, a gente tem muito vento, a gente tem muito sol, a gente tem olha o tamanho do Brasil para a gente ter outras formas de energia que não o combustível fóssil, que é o grande problema do mundo hoje. A energia solar, por exemplo, o Brasil não é um país... A energia solar ainda não é muito pouco utilizada para o tamanho do nosso país, para o tanto de sol que faz por ano aqui. Exato, olha a riqueza de energia solar que a gente tem em lugares como a Caatinga, por exemplo, no sertão, daria para você gerar muita energia solar nesses lugares.
e gerar renda para a população Gerar local. renda, é isso que eu ia falar, chegar nesse ponto. Pô, chega lá naquelas propriedades que estão sofrendo, você consegue gerar renda nisso. Sim. Mas não, é que daí tem o interesse dos lobbies. E o lobby da indústria fóssil é muito forte. Sim. É muito forte, né? A gente teve agora, também eu participo do conselho de administração do Greenpeace Brasil. E o Greenpeace dos Estados Unidos está passando por um momento muito delicado, que a história é basicamente o seguinte. Uma empresa chamada Energy Transfer queria destruir uma região lá, enfim, daí tinha na Dakota do Norte, tinha os indígenas, e os indígenas quiseram se mobilizar para evitar a destruição que aquela empresa de combustíveis fósseis queria fazer na região dos indígenas. Aí chamaram o Greenpeace para mostrar como se faz um protesto pacífico, uma manifestação pacífica. E o Greenpeace foi lá e mostrou, ó, uma manifestação pacífica, você vai lá, você não vai brigar com ninguém, você só levanta a placa, tal. Fizeram a manifestação, infelizmente essa indústria conseguiu destruir tudo que queria destruir, e o que acontece? Essa indústria bilionária processou o Greenpeace. Nossa. E agora foi condenado a ONG para pagar, enfim, dá para recorrer, mas foi condenado em 660 milhões de dólares. 660 milhões de dólares, uma ONG ambientalista que estava ajudando num protesto pacífico. Olha o nível de maldade Com certeza. dessas empresas de combustíveis fósseis. Agora, por que você acha que quando a gente falou do Greenpeace, né, e aí já ampliando um pouco, por que quando a gente defende o meio ambiente ou critica o capitalismo, já é taxado logo de comunista? Ou seja, essa visão rasa também não é ruim para a gente debater o tema? É, porque não há debate, né? Então, no fundo, e a gente está numa era cada vez mais de superficialidade das conversas. Internet, rede social... Exato. Então, assim, as pessoas não entendem que a gente quer o bem delas. Quando você vê o que está acontecendo, o que acontece, desmoronamentos, a quantidade de pessoas que são mortas no mundo por conta de problemas climáticos, né? E vários dos problemas climáticos. Então, não é questão de você ser comunista, você, tipo, tem uma visão minimamente racional, igual a ciência. Igualitária. Exato, porque a ciência já provou que não é da cabeça de um cientista. A questão do aquecimento global é um risco, sim, para a humanidade. Todo mundo tem que se preocupar com isso. Por mais que tenha um ou outro maluco aí negacionista. É, porque não sabe, assim, não acredito, não é questão de acreditar, tem coisa que você pode acreditar ou não. A questão de problema climático é real, aí não é ponto de vista. Assim, temos, sim, um problema real climático que está acontecendo no planeta inteiro. E você não consegue colocar uma parede e falar, problema climático é só em tal lugar. Não, acontece em qualquer lugar. Sim. Agora, é impossível falar em negacionismo e em mudanças climáticas sem falar do presidente Donald Trump. Reeleito, mesmo criticado no primeiro mandato, foi reeleito agora líder da maior potência mundial. Saiu do Acordo de Paris, retirou a maior potência global, uma das maiores poluidoras, uma das maiores lobistas, como você bem colocou, da indústria petrolífera. O Trump realmente está, entre aspas, que se dane o meio ambiente? O Trump ele é um psicopata. Ele já se mostrou um negacionista da ciência em vários aspectos, né? Ele colocou o Kennedy Jr. como secretário da saúde, um negacionista de vacinas, ele colocou lá. E meio ambiente, isso aí, primeiro ato dele foi sair do Acordo de Paris, né? Ele falava durante a campanha dele, continua falando depois, que é drill baby drill, que é escave petróleo, escave petróleo. Então, assim, o negacionismo, eu acho que ele é um psicopata em vários aspectos da vida dele. O grande objetivo dele é lucrar o máximo possível. Então, como essa indústria é uma indústria bilionária, é o que ele vai querer. Então, onde está o dinheiro, onde ele vai querer. Então, infelizmente, é um retrocesso para o mundo, a eleição do Trump, em vários aspectos, mas no aspecto ambiental é muito grave. Porque na questão ambiental... tem coisa que você não consegue voltar atrás depois, né? Tem o tal, o Carlos Nobre fala, o ponto de não retorno da Amazônia. Tem lugar que, assim, se chegar em tal ponto, talvez você não consiga retroceder mais, você não consiga avançar mais. Então, é muito grave o que a gente está vendo. E é importante que as pessoas entendam quanto o nosso voto importa. E o nosso voto não só para prefeito, governador, presidente, mas também para deputados e senadores. E votar em deputados e senadores que ignoram ou até que vão contra a agenda climática é um risco para a nossa geração e para as próximas gerações principalmente. Sim. Agora, só continuando no Trump, né? Porque também é um assunto que
Não dá para ignorar que uma decisão dessa de sair do acordo, uma decisão dessa de eventualmente não vir para a COP, como provavelmente não deve vir, deve mandar um representante, isso também não atrapalha as negociações, porque assim, tudo bem, eu sou negacionista, Trump, eu sou negacionista, eu quero investir no petróleo, eu quero que o planeta se dane e tal, mas o planeta, nem todos também, mas quer. Então assim, mas você é líder da maior potência, meu caro. Como que a gente fecha essa equação tendo um líder da maior potência sendo negacionista climático? Sim, é um problemaço, especialmente pelo tamanho dele. Porque pensa que numa negociação, digamos que tem, sei lá, 20 países, todos os países topam em seguir certa regulação para o bem do planeta. E aí o maior deles, ou o segundo maior, enfim, fala, eu não topo. Então a forma de competição dele fica desleal com os outros, porque os outros vão ter mais custos para operar, para fazer as coisas. Ok, nós vamos fazer isso. E ele fala, não vou fazer nada. Então, isso gera uma... Aí, com essa desvantagem, alguns países lá, então já que eles não vão, eu não vou também. Eu não quero ser prejudicado. Então, quando um dos maiores do jogo não topam acertar as regras com os demais, ele pode melar o jogo de todo mundo. Mela, já tem melado, né? Exato. Ora, João, vamos voltar no que a gente comentou um pouquinho antes da linha do tempo, né? A linha do tempo do capitalismo versus a linha do tempo do meio ambiente. Qual é, na sua avaliação, uma situação, ou um modelo, ou um formato, sei lá, um regime de governo, que não ideal, porque a gente sabe que todos têm falhas, mas que fosse mais adequado aos tempos de hoje? Porque, assim, já está mais do que provado que esse modelo atual de capitalismo, você mesmo falou, não vamos chegar a lugar nenhum, não vamos avançar. Só que, ao mesmo tempo, não dá para chegar o planeta se reunir numa mesa e falar, vamos deixar de ser capitalistas, porque, infelizmente, todos aqui estamos consumindo essa água, esse microfone foi comprado, esse telefone foi comprado, enfim. Como que você vê essa situação? Eu sei que é complexa, mas, enfim, inicialmente, assim, como que você vê as possíveis soluções para isso? Eu defendo estados fortes. Então, eu acho que, por exemplo, vamos falar de Brasil. Eu acho que o Brasil, de um lado, o capitalismo atual, que é o capitalismo neoliberal, que é o capitalismo que vem desde a década de 70, que é Estado mínimo, que é o que o Tarcísio quer? Vender todos os ativos. Ele quer ficar tudo na mão da iniciativa privada. E quando você passa tudo para a iniciativa privada, o objetivo vai ser lucrar o máximo possível. Então, você pega a água. A água, ela nasce do chão. E aí você vai privatizar quem vai entregar água para as pessoas. Sendo que a água é um direito? É um direito de todo mundo. O que acontece? A conta de água sobe. A luz, mesma coisa. Quando vai lá e privatiza a luz também. Vai para uma empresa de fora do Brasil para lucrar com a gente acendendo a luz aqui dentro. O objetivo dessas empresas é lucrar o máximo possível. Eu acho que serviços essenciais deveriam ser do Estado. Pode ser um pouco radical, mas eu até restatizaria alguns serviços básicos. Eu acho que tem que ser do Estado. Assim, todo mundo... Não faz sentido que alguém nasceu no Brasil e não tenha acesso à água. Sim. E quando você fala... tem outra coisa que a gente faz, né? E a gente acostumou, e eu sempre faço isso, óbvio, vai escovar o dente, você desliga a água. Óbvio que a gente quer economizar água. Só que se você for ver, 70% da água do Brasil vai para o agronegócio. Sim. Então, assim, não isso faz diferença, mas é mínima. É a mesma coisa da reciclagem, né? Um pouco Reciclagem também, também. né? Só 9% do plástico do mundo é reciclado, o resto não é. E a gente fazendo todo o esforço, lógico que a gente vai continuar fazendo, mas assim, tem uma certa enganação da população. Então eu acho que o Estado tem que ser forte, tem que ser transparente, sou contra a corrupção, mas ele tem que ser forte. E com fortes regulações para que o Estado garanta o que é básico para todo mundo, que é água, que é comida também, que é um teto, que é educação de qualidade e saúde de qualidade. Para mim, o Estado tem que garantir isso. E olhando, tem uma coisa que eu gosto muito, um modelo, que é Economia Dunnett, que ele fala o seguinte: a gente tem que ter o limite maior do que o que a gente faz é o meio ambiente. A gente não pode usar mais o meio ambiente do que ele existe. Uhum. E o limite inferior é o bem-estar social. Então a gente não pode ter pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Como a gente consegue manter todo mundo com uma dignidade social sem explorar o meio ambiente acima da capacidade que o meio ambiente consegue trazer pra gente? Sim. Se a gente conseguir viver aqui, tá ótimo. E tanto faz o PIB. Porque o PIB, ninguém come o PIB. Sim. Né? O PIB é um número que você faz lá, cresce. Mas é melhor a gente ter um PIB zerado, mas todo mundo tendo Vivendo comida, bem. dignidade, lazer,
e não destruindo o meio ambiente, do que ter um PIB enorme e como tinha alguns anos atrás, 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome. Vamos comemorar o PIB. Comemorar o quê? Exato. Tem gente que tá aqui passando fome. Quando você fala de desestatização, é engraçado, porque acho que não sei se ainda é, mas aconteceu muito na Europa, né? Alguns países voltarem atrás e tal. E eu vejo também como uma forma de você poder cobrar, né? Porque como é que você vai cobrar de uma Enel um problema que você teve? Você até pode cobrar, mas você vai ficar 2 horas na ou gritando sozinho, ou 2 horas no telefone para não ser atendido, enfim. Eu acho que para ter a contrapartida de votei em fulano, e fulano é do partido em que pertence a empresa estatizada, não fica mais fácil para a própria população fazer esse contraponto e cobrar e ter um círculo ali mais eficiente do serviço oferecido? Total, é isso, porque você vota e eles estão lá para entregar um bom serviço. Porque, no limite, vamos pensar o seguinte, uma Sabesp, o objetivo da Sabesp o que é? Dar água e esgoto para a população. O ideal seria, pelo menos para mim, a Sabesp pode ter um lucro mínimo. Porque se ela conseguir dar uma conta de água mais baixa para a população, um serviço bom, para que ela precisa dar grandes lucros? Não precisa. Mas agora ela tem que dar grande lucro por quê? Porque é da iniciativa privada. Mesma coisa energia. Pô, você tem uma empresa de energia que pode estar... E até porque hoje não, é impossível. Quando você liga a torneira, você não pode falar assim, eu vou ligar a torneira da Sabesp ou eu vou ligar a torneira... Não tem. É um monopólio. É um monopólio. Então você vai... Quanto melhor o serviço, é o que a gente quer. Só que o objetivo de uma empresa de capital aberto não é dar o melhor serviço. É dar o maior lucro. E maior lucro é diferente de maior serviço. E num setor em que há um monopólio, o serviço tanto importa. Sim. Ok, você vai comprar um tênis, você vai pegar o tênis que você acha que é o mais adequado, que você pode escolher vários tênis. Só como eu falei, quando você vai acender a luz ou quando você vai ligar a torneira, você não vai pegar o melhor serviço, que é aquele que tem, ponto. Então, para mim, não faz sentido serviços essenciais, básicos e direitos do ser humano, que isso aqui seja privatizado para alguém ser dono disso. E tá no transporte também, né? Aqui em São Paulo tem linha sendo privatizada, a cada mês a linha tá privatizada. Exatamente, e ligado também, dizem que com crime organizado, tal, esse monte de rolo que tem. Poxa, tem que ser um direito, assim, da população ter acesso a isso. Sim. Para mim é muito simples, assim, se a gente for olhando de uma forma mais simples, todo mundo deveria ter direito à água, comida, saúde, tal. Como vem esse dinheiro? Dos impostos. Quem tem mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Para que a gente tenha um bem-estar coletivo. Não é que o super rico vai ficar pobre ao pagar impostos. Até porque o imposto é uma partezinha do que ele tem. Só que se ele pagar proporcionalmente mais e quem está mais pobre pagar proporcionalmente menos, melhor, a gente consegue equilibrar para todo mundo ter o básico e conseguir daí prosperar. Você conseguir um pouco mais, você um pouco mais, mas aquela linha base a gente consegue garantir para todo mundo. Por que no imposto de renda, na sua visão, tem essa distribuição, ou seja, quem ganha mais paga mais, mas na esfera global não tem, ou seja, o bilionário não paga nada? É porque ele sempre acha meios, né? Então, por exemplo, só tem 2 países no mundo que não tributam dividendos. É Brasil e Estônia. Então, assim, é através de lobbies que eles vão fazendo. Seja aqui ou seja em outro lugar. Mas mesmo no Brasil, quem ganha muito não paga pouquíssimo imposto. Se não me engano, a Haddad falou que era 2% na média. É muito baixo o imposto que os super ricos pagam. Por quê? Porque eles acham maracutaias, porque eles fizeram lobby. E até esse projeto do imposto de renda, ele é muito simples. É o seguinte, quem ganha até 5 mil vai ser isento. Ponto. Quem ganha entre 5 e 7 vai ter uma redução. E quem ganha acima de não sei quanto, vai começar a pagar um pouco mais, até quem ganha, sei lá, 100 mil, vai pagar mais. E o mais é 10%. Sim. Então, pô, é justo, você vai liberar quem ganha até 5 e vai cobrar um pouco mais, como a Haddad fala, é como se tivesse um condomínio e o dono da cobertura não paga o condomínio. Sim. Qual que é a lógica do dono da cobertura não pagar condomínio e fazer com que o funcionário pague, o primeiro andar pague e todos os outros andares paguem? Não. Então, fazer o seguinte, quem tem menos paga menos ou não paga e quem tem mais paga um pouco mais. Mas é importante falar o seguinte, ninguém vai ficar pobre pagando imposto de renda, né? E aí tem várias outras coisas. Aí fala assim, mas se você cobrar do super rico, ele vai sair do Brasil. Mas onde ele ganha dinheiro é aqui. Vai lá tentar empreender lá na Estônia. Vai ele lá vai na ter a Suíça. mesma facilidade, né? Olha, a taxa de juros gigante que ele tem quando ele põe o dinheirinho dele aqui no título público é 15% no Brasil. Vai ver em outros países, você não vai ganhar nem 1/3 disso. Então, é uma chantagem maldosa que não para de pé. O que ele ganha aqui, ele não vai ganhar em outro país. Não vai.
João, para a gente encerrar nesse papo ótimo, que eu, por mim, eu ficaria aqui o dia inteiro, mas no comecinho você falou que você é um cara descrente com as COPs, com os encontros, que são coisas sazonais e tal. Com relação a esse modelo que você vislumbrou, digamos assim, anteriormente, né? A pessoa não viver, os países não terem pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza e esse PIB que não importa, assim, esse pensamento muito, muito importante e interessante que você colocou. Com relação a isso, você é o quê? Você é um cara que se considera mais otimista, que dá para chegar, ainda que seja com a próxima geração, ou você é mais realista? Como que você se autodefiniria para a gente atingir esse nível aí que você mesmo definiu como sendo o mais apropriado? Eu digo que eu não sou otimista, mas eu tenho esperança. Que eu acho que são coisas diferentes. Assim, às vezes no otimismo você fala assim, vai dar tudo certo. Esperança é, eu acredito que vai dar certo, mas eu vou agir para ajudar a dar certo. Então eu tento transformar a minha esperança assim, acho que a gente tem temos caminhos para conseguirmos uma sociedade melhor. É possível, mas se eu ficar sentado não vai acontecer nada. Exato. Então eu tenho que agir. Então assim, eu tenho esperança e vou continuar lutando. Isso faz a vida ter sentido. Que você continue lutando, que o seu trabalho continue fazendo a diferença, como eu espero que tenha feito esse nosso bate-papo, que ele possa atingir cada vez mais pessoas. E eu te agradeço demais, João, pela sua presença e pelo nosso bate-papo. Boa sorte aí, sucesso no seu trabalho. Até uma próxima. Obrigado, Lu. Obrigado a todos e todas que ouviram, assistiram aqui a gente. Foi um grande prazer. Legal, gente. Esse foi mais um O Que Nos Resta. Essa edição teve a pauta, né, a contribuição. Contribuíram para essa edição. Na pauta, Larissa Cassano e Tiago Lacerda, produção da Mariana Gonçalves, estagiária Marina Quitério, videomaker Gisele Sartini, iluminação do Rafael Félix, sonoplastia por conta do Renan Ramos e os estagiários de mídias, o Renato Ricota e o Pedro Luiz. A gente fica por aqui e eu aguardo vocês aqui mesmo na próxima edição de O Que Nos Resta, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Tchau!